Bem-vindos ao nosso podcast Destrave-se. Esse é o nosso primeiro episódio, estamos muito orgulhosos, muito felizes. E hoje a gente vai falar sobre como dar conta de tudo, se devemos dar conta de tudo. Eu sou a Beatriz Olivier, sou apaixonada pelo autodesenvolvimento, pelo crescimento pessoal e estudo esse assunto e aplico na minha vida diariamente há 10 anos. Eu sou a Tati Moço, sou psicóloga, apaixonada também pelo autoconhecimento, autodesenvolvimento e tudo que esses temas podem contribuir com a gente. Eu atendo na clínica há 10 anos, hoje tenho uma equipe que atua comigo para que a gente possa aí contribuir com a vida de muitas pessoas. E aqui no podcast a nossa intenção é justamente essa, contribuir com a vida também de vocês. Eu e a Bê somamos 20 anos de estudo e aplicação desses temas que a gente vai trazer para vocês na nossa própria vida, temas cotidianos que a gente quer trazer aqui de uma forma descomplicada para de fato vocês poderem aí destravar uma vida mais autêntica, mais autônoma e mais leve e feliz. E para esse primeiro episódio, a gente quer apresentar aqui o nosso apoiador. Estamos muito felizes, né, em contar com a Brasil Fruit, que é uma empresa que está aí há 10 anos no mercado, trabalhando com produtos naturais, petiscos saudáveis, uma super alternativa para os produtos ultraprocessados, que a gente já consome, inclusive, no nosso dia a dia, e que agora está com a gente, apoiando o nosso podcast desde o primeiro episódio. Inclusive, esse aqui é o mix de fruta seca, que eu amo, é o meu favorito. Tem várias versões aqui, e vocês vão conhecendo um pouquinho a cada episódio aqui, a gente vai mostrando para vocês os produtos maravilhosos. Então vamos lá, gente, como dar conta de tudo? Você tenta dar conta de tudo? Tati, como que é isso para você? Você tem a tendência de tentar dar conta de tudo? Pois é, eu tento muito dar conta de tudo. Já tentei ainda mais e hoje eu consigo entender um pouquinho quais são os meus limites. E eu acho que isso é muito importante também a gente conseguir respeitar, sabe? Quais são os nossos limites. Eu sou profissional, então eu sou psicóloga, eu faço os meus atendimentos, eu tenho a clínica, hoje tenho uma equipe grande na clínica, então essa parte administrativa também, por mais que eu conte com ajuda, eu acompanho de pertinho. Sou esposa, tenho a casa, os cães, então é uma tarefa conciliar tudo isso. Vez ou outra eu acabo sacrificando mais alguma coisa, vez ou outra um pouquinho mais outra, mas sempre tentando reservar ali um tempinho que eu acho muito importante para o autocuidado, né? Então, acho que esse dar conta de tudo depende de tudo o que a gente quer dar conta, né? Como que é para você, assim, muitas coisas que você tenta também dar conta, assim. Sim. O que no meu dia a dia acaba sendo um pouco menos controlável é a questão da maternidade, né? Eu imagino que para muitas mães isso seja uma realidade, porque as demandas de uma criança, elas muitas vezes são imprevisíveis, né? Então, em torno da maternidade tem todo o restante, tem os diversos papéis que a gente tenta assumir, o que a gente às vezes quer assumir, e a questão é priorizar, né? Muitas vezes já me senti assim um pouco perdida, afobada, né? Tentando dar conta das coisas, sem entender exatamente o que seria prioridade num dia ou num momento, né? Mas a questão que para mim é algo fundamental é estar presente no momento presente, consciente e intencional, sem estar tão afobada tentando, né, ser como um polvo, dar conta de tudo, que você acaba nem vendo, sabe, até se distraindo para as pequenas coisas. E eu acho que esse é um ponto, né? Saber o que priorizar. Saber do que você tem que dar conta naquele dia ou naquele momento, ou na vida em geral. Tem coisa que não é momento, e a gente às vezes, tenta se desdobrar para fazer acontecer, enquanto, sabe, podia deixar quietinho ali. Podia deixar pra depois. Podia deixar pra depois. Ou podia deixar pra lá. Ou que exatamente. Ou que de repente um pouco de organização poderia facilitar que isso fizesse parte, né? Isso que você falou da prioridade, eu acho que é tão importante, porque vejo, hoje as pessoas se sentem muito sobrecarregadas, né? Eu me incluo nessa grande maioria. Mas uma coisa que eu fui aprendendo também com o decorrer do tempo é que a sobrecarga ela também está muito vinculada não somente à quantidade de coisas que a gente faz, mas de que forma a gente se recarrega. Porque isso é uma coisa muito importante, sabe? Eu hoje reservo sempre um tempinho do dia para eu me recarregar.
para eu fazer uma atividade física, ou para eu fazer uma leitura, um estudo, alguma coisa que eu queira, para, sabe, pensar, para meditar, para alguma atividade que seja essa recarga que eu preciso, inclusive para as demais atividades, sabe? Então, muito dessa nossa sensação de sobrecarga, de se sentir ocupado o tempo inteiro, principalmente, talvez não é nem pela quantidade de coisas, mas pela forma como a gente está organizando de fato as tarefas, como a gente está priorizando as coisas, e esse tempo que a gente não tira para se recuperar. Porque isso é interessante, né? Às vezes a gente pensa, poxa, mas eu vou gastar, entre aspas, ali 1 hora na academia. Mas essa 1 hora, às vezes, traz uma energia para o nosso dia. Sim. Que a gente fica muito mais produtiva, muito mais disposta, né? Então, acho que esse bom uso do tempo é algo fundamental também para a gente avaliar para além das prioridades, né? Sim, sim. E existe também, né? Eu acho que o que impulsiona a gente a se colocar nessa posição de cobrança, né? Preciso dar conta de tudo. São as próprias cobranças do nosso tempo, da sociedade, né? A gente, sei lá, abre o Instagram, parece que tá todo mundo dando conta de tudo, parece que tá todo mundo, né? Será? Tendo sucesso em todas as áreas, né? O que parece mesmo. E a gente sente uma necessidade de também conseguir, né? Parece assim, ai, ela tem 4 filhos, tem 2 podcasts, tem canal e tem um trabalho, enfim, parece que as pessoas às vezes dão conta de tanta coisa e a gente não vê o cenário por trás. Porque existe o dar conta de uma forma saudável e priorizada e existe um dar conta que vai sacrificar a saúde física, saúde mental. Exatamente. Né? O exercício, por exemplo, para mim é algo que é um momento assim, esvaziar a mente. O cansaço é físico, mas a mente esvazia. Sim. Você tem isso também? Tenho isso também. A mente esvazia porque você só consegue focar em uma coisa, né? O desgaste, contar a repetição e terminar o exercício, ouvir uma música, Sim. né? Então, são esses momentos. E essas expectativas, né, sociais, eu acho que tem uma romantização muito dura da sociedade sobre os excessos, né? Então, se a gente diz que a gente teve um dia cheio, é quase que uma beleza, né? Nossa, parabéns. Maravilhosa. Sim. Agora, se a gente teve um tempo pra gente naquele dia, existe quase que uma crítica, né? E uma culpa depois também, né? Uma culpa. Eu às vezes tenho nossa, isso. Né? E uma crítica das pessoas, né? De, nossa, a pessoa fez isso nesse dia, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses excessos. Tem até um texto que eu gosto muito, ele é de 2016, mas nunca foi tão atual. Se chama Exaustos e Correndo e Dopados. É de uma jornalista, ela escreve para o El País, ela se chama Eliane Brum. E ela fala justamente dessa movimentação. Então, a gente vive correndo e essa correria traz uma exaustão. E aí a gente começa a dopar o nosso corpo, porque o nosso corpo ele passa a ser um atrapalho. Olha que absurdo. Pois é. O nosso corpo ele passa a ser um atrapalho. Então, a gente dopa o corpo como, né? Com as medicações. Hoje em dia, o consumo, né, excessivo de remédios para que as pessoas possam cada vez mais produzir mais ou dormir melhor, ou, né, toma-se remédio para dormir, toma-se remédio para acordar e para ter disposição no dia. E claro que o remédio ele tem um lugar importante, né, mas o remédio ele trata sintoma e não causa. Então, esse uso, né, exagerado talvez da medicação não seja tão saudável, né? Se a gente não entender de fato o que é esse processo, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado para não cair nisso. Aí a gente dopa esse corpo, a gente consegue seguir correndo e a gente volta no ciclo de ficar correndo e exausto e dopados. E aí quando a gente vê, a gente está ali num círculo vicioso, né? Será que a gente está ali fazendo as coisas que de fato a gente quer fazer, né? Onde mora o limite dessa quantidade de coisas que a gente se dispõe a fazer, né? E às vezes essas coisas, parte delas não vão levar a gente onde a gente quer chegar, né? Isso. É a questão da intencionalidade, da priorização. Se eu faço algo com intenção, com organização, sabendo onde aquilo vai me levar, né? Às vezes outras coisas que a gente tá tentando dar conta, nem precisa. Né? E você falou de dopado, e não acho que não é nem só o remédio, né? Às vezes a gente sente a necessidade depois de uma fuga com rede social, porque aí você tá
tomado por uma rotina, uma condição, uma repetição de padrões ali caóticos, frenéticos, né? Sim. E aí você faz o quê? Qualquer brecha, pega o celular. Uhum. Com vocês é assim? Pega o celular. Pra dar uma escapada. É uma fuga, sair, né? É uma fuga quase como a medicação ali. Sim. É quase como uma droga, né? O celular. Aquela. Deixa eu dar uma escapada aqui, porque minha realidade tá muito caótica, muito frenética. É uma indicação do limite, né? Uhum. É de fato uma indicação do limite. E eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Eu quero dar conta de tudo, mas primeiro, pra quê? Pra quem? Pra quem? Pra quem? E qual é o limite? Sim. Porque nós temos um limite, né? O nosso corpo tem um limite, a nossa intenção tem um limite. Não é tudo que a gente vê as pessoas fazendo que a gente quer também fazer. Sim. Né? Então, muitas vezes a gente coloca atividades no nosso dia que as pessoas colocam no dia delas, mas será que o que eu quero pra minha vida, aquela atividade serve? Sim. Ou pelo menos serve nesse momento? Né? Porque aí entra para aquele ponto que você falou de prioridades. Gente, não dá pra gente trabalhar e ser super fitness ao mesmo tempo que a gente está iniciando uma empresa nova, por exemplo, e cuidando de um filho doente, obra, construção. Então, realmente. Claro que é possível a gente fazer, né, encontrar ali um equilíbrio para que a gente possa ter um autocuidado, né, um momento de cuidado com o corpo, com a saúde física, saúde mental. Ter um tempo com a família, enfim, é possível a gente conciliar um pouquinho de cada coisa, mas talvez não tudo ao mesmo tempo. Então é importante que a gente se pergunte, neste momento, o que é prioridade, né? Assim, é prioridade no singular mesmo, né? Não são prioridades, porque é aquele momento que a gente começa a fazer muita coisa e aí vem essa sensação de sobrecarga e de não estar dando conta. E muitas coisas feitas com baixa qualidade, né? No fim das contas. Também. Né? Correndo. Um exemplo que eu acho que é legal a gente ilustrar, né? Até pra quem tá assistindo. Eu falei recentemente no meu Instagram que eu parei de fazer crossfit. E isso gerou muitas perguntas, assim. Tem gente me perguntando até hoje, mas você parou o crossfit? Porque foram 10 anos treinando crossfit de uma forma muito intensa pra competição, em alto nível. Sendo treinadora de crossfit também. Chegou uma hora que, por mais que eu seja apaixonada pelo crossfit, o crossfit não estava cabendo na minha rotina. Sim. Eu percebia que o meu nível de energia, depois de um treino de crossfit, ele não beneficiava as minhas outras atividades. Então foi aí que eu escolhi fazer o yoga. Sim. Mesclar com a musculação. Sim. Que aí é um treino um pouco mais focado, com uma intensidade um pouco mais baixa. E tem a ver com o momento de vida. Exatamente. Né? Porque talvez em um determinado momento uma atividade fosse mais interessante, em outro momento talvez outra, né? E não que as coisas não possam voltar, mas é isso, a gente muitas vezes fica tão naquele mesmo lugar, sem olhar para que nós nos atualizamos, né? Com o passar dos dias, Sim. assim. Então, a gente se perguntar também, será que essas atividades que eu estou incluindo na minha rotina hoje ainda são importantes para mim? Né? Será que eu ainda quero fazer isso? Sim. Sabe? Porque, caso contrário, a gente fica se ocupando com coisas que, no fim das contas, a gente vai dar conta e ainda assim não vai ter uma sensação de prazer, sabe? De falar, ai, que bom que eu fiz isso aqui, que bom que eu me dediquei a fazer essa coisa aqui, né? Então, acho que a gente também saber dizer não para algumas coisas é o que vai possibilitar a gente dizer sim e se envolver de forma realmente, assim, conectada com qualquer outra coisa que a gente se dispõe a fazer, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente tem sempre que considerar. Quais escolhas eu tenho feito para minha vida nesse momento, né? Então, Tati, aí voltando no que eu falei no início, né? Aquela necessidade de estar de acordo com o que é, hoje em dia, imposto. Imposto, assim, né? Até indiretamente pela sociedade. A gente acaba buscando um nível de performance, de perfeição e de atender essas expectativas que é inalcançável. É um grau, um nível de perfeição que é inatingível, Sim. Né? E aí vira aquela busca por algo que nunca vai ser alcançado. O fracasso está dado para essa busca, Sim. porque a gente de fato não consegue alcançar. Exatamente. Né? E sabe que eu gosto muito de trabalhar, eu sou muito conectada com o trabalho e eu atendo pessoas.
né? Então, eu gosto sempre de estar muito inteira, muito disponível, de fato, para fazer os meus atendimentos. E é uma coisa que eu entendo hoje um pouco mais sobre o limite, talvez por aí também. Se eu não estou disposta, né? Se eu não estou me sentindo bem por algum motivo, eu não vou atender. Porque não é justo, né, que eu esteja ali metade para uma outra pessoa que está contando comigo inteira. Então, muitas vezes, quando a gente quer fazer, é aquilo, né? Com que qualidade? Qual que é o limite do que eu consigo entregar agora? Eu já me culpei muito, assim, de não conseguir dar conta de tudo. E hoje eu tento estabelecer uma relação muito mais tranquila com isso. Então, o que eu penso? Tá, eu tenho um dia aqui. O que é prioridade nesse meu dia? Eu defino ali a prioridade. O que não vai servir? E aí eu aceito. Eu aceito que eu não consigo dar conta de tudo, eu aceito que eu não consigo aumentar o volume de horas no meu dia, mas aquilo que eu me proponho a fazer, eu me proponho a fazer de coração inteiro, né? Tem uma filósofa que eu gosto muito, que eu sei que você gosta também, que e ela fala um pouco sobre isso, assim, o quanto é importante que a gente perca o nosso coração a cada vez. Ela fala bem. Cada entrega que a gente faça, que a gente possa de fato estar ali, né? E que as outras coisas, por exemplo, nesse momento eu estou aqui, eu não estou pensando em outras coisas, e aí eu estou aproveitando de fato aqui. E aí a sensação de que eu fiz, de que eu fiz o melhor que eu pude, que eu estava inteira ali naquele momento, isso é satisfatório, né? Mais do que fazer um monte de coisas que a gente pouco prestou atenção. Sabe? Então que a gente possa também aceitar, né, as escolhas que a gente faz e ter compaixão com a gente mesma pelas escolhas que a gente não consegue fazer naquele momento. Acho que é muito disso mesmo, a gente não se respeita muitas vezes, né? Essa coisa aí entra uma questão de autoestima, de autoamor, de autocuidado, né? A gente acha que a gente muitas vezes não tem o direito da pausa, o direito do descanso, e é algo que dá para ser treinado, assim, dá para ser praticado diariamente, a gente precisa estar meio alerta. Sim. E acho legal que a gente comece a perceber quais são os nossos termômetros. Eu achei legal que você falou dos seus pacientes, que quando você não tá legal, você não se sente inteira ali, né, para estar a serviço de alguém. Sim. Foi exatamente isso que me fez em determinado momento falar, eu não vou mais fazer crossfit, por exemplo. Parece bobo, né? O fato de eu ir fazer um crossfit, que é o que eu gostava, né? Assim, aquela coisa de se puxar até o limite e tal. Eu percebia que depois eu não estava inteira pro Noah, por exemplo. O meu nível de energia não me permitia, não me dava condição de depois brincar o tanto que ele gostaria, de ir passear para um lugar legal, como ele mereceria, né? E como era a sua prioridade, talvez naquele momento. A prioridade, porque depois que ele volta da escola, é meu momento com ele. Sim. E aquela sensação de ter que me arrastar, sabe? Tem que ir no parquinho, por estar fisicamente exausta e drenada de um treino. Eu pensei, pra que isso? Né? Então, e mudando, a gente conseguir enxergar esses termômetros, ter esses termômetros. E olhando, né, como você olhou, nesse sentido para a nossa própria vida. É muito de um olhar para dentro, né, Bê? Porque a realidade de cada um é muito diferente. Então, quando a gente fala que alguém dá conta de tudo e de repente a gente não dá, tem essas frasezinhas que dizem que, assim, todo mundo tem 24 horas no dia. Tá. Mas temos 24 horas que são muito diferentes, né? Então, 24 horas, por exemplo, para quem tem um filho e tem compromissos com esse filho, se você tem alguém que te ajuda, né? 24 horas para quem tem uma casa, mas tem pessoas ajudando com a casa, né? Então, a gente precisa realmente olhar que o tempo de cada um é muito diferente, né? Também são escolhas que a gente faz, né, dentro da possibilidade que a gente tem, né? Hoje eu, por exemplo, não tenho toda a assistência que eu gostaria de ter ainda para que eu possa desempenhar todas as atividades que eu gostaria. Então eu faço dentro do que é o meu limite.
Mas eu tenho uma ajuda em casa, né? Eu tenho uma pessoa que me ajuda administrativamente ali na clínica, então eu consigo fazer algumas coisas que talvez outras pessoas não conseguem porque eu conto com essa ajuda. Uhum. Do mesmo modo que eu sei que várias coisas que eu não consigo é porque eu não conto com a ajuda que outras pessoas contam. Sim. Então é a gente olhar um pouquinho para a nossa realidade, e o dar conta de tudo vem muito mais do priorizar aquilo que é importante, é dar conta de tudo que a gente vê, elege como importância, né? E também considerando o que é possível pra gente naquele determinado momento de vida dar conta. Caso contrário, a gente vai sempre se frustrar, né? O dar conta de tudo que a gente pode dar conta. Por isso que é muito individual, e cada um que está ouvindo a gente aqui, assistindo, vai saber sobre o que pode dar conta neste momento, né? Sim. Então, a gente queria deixar para você um convite para olhar para sua própria realidade, para o seu cenário atual de vida, começar a eleger algumas prioridades e perceber se você está se afogando em algum lugar e se realmente esse lugar é algo tão necessário nesse momento, né? Então, parar para fazer essas reflexões, começar a prestar atenção onde que você pode, em que momentos do dia você pode reservar um tempinho para recarregar as energias, fazer algo que vai te dar um entusiasmo, um up, né? E que possa beneficiar aquilo que é a sua prioridade. Então, que as atividades mais secundárias, assim, né, possam também ser capazes de proporcionar a sua prioridade, né? Então, esse foi o nosso papo, e se você não dá conta de tudo, assim como nós, sinta-se acolhido, acolhida, e faça esse movimento de tentar realmente olhar para a sua possibilidade dentro do seu dia, da sua vida, da sua dinâmica, e eleger prioridades para que você possa de fato ter essa sensação de que deu conta daquilo que é mais importante. Muito obrigada a todos vocês que assistiram esse nosso primeiro episódio. Até o próximo. Até.